bom dia. Estamos a chegar a julho, estamos a chegar ao período alto das férias no Algarve. Férias de portugueses, férias de ingleses, férias de tudo um pouco, já que o turismo é a principal atividade económica da região do Algarve e a principal região turística do país. Hoje estamos a emitir o Contracorrente a partir da Praia da Rocha, provavelmente o primeiro destino turístico do Algarve, o mais antigo, mesmo assim uma praia muito diferente hoje daquilo que era há 50 ou 60 anos. Será este o modelo para o Algarve continuar a crescer? Será que o Algarve suporta mais turistas? Aliás, será que Portugal suporta mais turistas? Sabemos que essas questões não são pacíficas e por isso mesmo queremos discuti-las. José Manuel, bom dia. Escreveste há muitos anos sobre Bom dia. Escreveste há muitos anos sobre os excessos do turismo no Algarve. Hoje ainda achas que há turismo em excesso nesta região? Olha, João, eu diria que o problema do excesso de turismo é sempre um problema de perspectiva, não é? Quer dizer, o tema do excesso de turismo é um tema que hoje em dia ocupa muitos países desenvolvidos. Eu penso que na maior parte dos países pobres essa questão não se coloca. Cidades como Lisboa, cidades como Porto, cidades como Barcelona, cidades como, sei lá, já não vou para Florença ou Veneza, mas Roma, Paris, até Londres, até Nova Iorque, vai lá tu, queixam-se muitas vezes de excesso de turismo. O turismo transformou-se numa das principais atividades económicas do mundo, porque nós não queremos estar parados, não é? Não queremos conhecer outras paisagens, outros ambientes, outras culturas. E eu creio que podemos nós achar que há aspectos do turismo que aqueles que gostam de viajar, como se diz, acham menos prazenteiros ou menos civilizados. A verdade é que o turismo hoje é fundamental para muitos países e em Portugal nós devemos, em boa parte, ao turismo a recuperação económica pós-Troika. Foi o turismo, mas não só, mas sobretudo o turismo, que contribuiu para sairmos da crise e em boa parte contribuiu também para o crescimento económico dos últimos anos. Dito isto, a verdade é que estamos a bater recordes e o Algarve está a bater recordes. Curiosamente, o Algarve não recuperou da crise do Covid tão depressa como recuperaram outros destinos, como em Portugal, por exemplo, Lisboa, Porto, não é? Que são hoje em dia destinos também muito, muito, muito relevantes. O ano passado, os números do turismo do Algarve ainda ficam ligeiramente abaixo dos números de 2019. Mas este ano continua a crescer e, portanto, eu não me admiraria que no final do ano nós tivéssemos, estou a falar em termos de visitantes e dormidas, não é? Em termos de visitantes e dormidas, tivéssemos no Algarve números idênticos aos 2019. Agora, tu recordaste uma vez que eu em tempos falei de excesso de turismo, não sei se era exatamente excesso de turismo, eu não consegui recuperar esse texto, é um texto muito antigo, é uma coisa eu creio que foi em 84, por aí, 83, 84, que eu escrevi que eu fiz esse trabalho. Foi uma altura em que o Algarve tinha passado por um período de muito rápido crescimento e depois até estávamos a passar por uma fase de crise, não é? Foi na altura em que estava cá o Fundo Monetário Internacional. E o grande problema na altura, o título recorda-me bem porque tive até uma discussão numa rádio precisamente, animada, e foi uma emissão feita a partir do Algarve por um radialista que depois se tornaria uma figura nacional, mas na altura trabalhava em Faro, que era agora estava a falhar o nome, pronto, a discussão foi com um antigo secretário de Estado do Turismo, Salvador Cabrita Neto, que era um homem do Algarve, que ficou muito, muito ofendido. Vítor Cabrita Neto. Vítor Cabrita Neto. Vítor Cabrita Neto, porque há dois Cabrita Netos, há um que era do PSD e outro que era do PCP. Este era o do PSD, que tinha sido secretário de Estado do Turismo. Não, do PS, era do PS, já. Não, era do PSD. Era do PSD, era Joaquim Cabrita Neto, foi governador civil de Faro. Então talvez esse fosse, era esse. Ele foi secretário de Estado do Turismo no governo de Balsemão, salvo erro. Enfim, foi há muito tempo, mas foi uma discussão animada. Enfim, foi uma discussão animada. Ele sobre deixou que, eu na altura escrevia no Expresso, ele disse eu se mandava abrir, não deixava ninguém que chegasse ao aeroporto ler esse título, porque o título era O Algarve à beira da catástrofe. Isto porquê? Também não fizeste a coisa por menos, José Manuel.
Exatamente. Mas é que o Algarve tinha na altura problemas gravíssimos. Sim. Por exemplo, havia esgotos que iam dar à praia. Portanto, tinha havido um desenvolvimento urbano rapidíssimo e havia muitas situações. Aliás, vamos lá ver, ao princípio as infraestruturas eram mínimas. A Praia da Rocha, onde nós estamos hoje, foi um dos primeiros sítios a desenvolver-se. Aliás, foi lá que se realizou, foi precisamente na Praia da Rocha que se realizou o primeiro Congresso do Algarve, que foi em 1915, portanto, estás a ver, há 109 anos, foi em setembro de 1915. Portanto, e na altura já com a perspectiva de desenvolver não apenas o turismo, também estávamos a viver um tempo em que a indústria conserveira estava a crescer. Há textos engraçadíssimos, por exemplo, desse tempo, em que Portimão era uma cidade de indústria conserveira, em que, penso eu que era Júlio Dantas, que descreve um passeio de barco aí no rio e vai descrevendo que tocam as sirenes para chamar as mulheres para as fábricas, porque foi uma noite boa de peixe. Portanto, os barcos com o peixe estavam a chegar e provavelmente nem sequer se enchiam as fábricas todos os dias. Eu não tive a oportunidade de conseguir ver exatamente qual era o hábito de trabalhar nessa zona nesse tempo. Evidente que muito disto foi completamente transformado. A Albufeira, por exemplo, que era uma zona onde chegou a haver várias fábricas de conservas, hoje, em termos de densidade de ocupação turística, a relação entre o número de camas e o número de turistas e a população é o concelho mais sobrecarregado do Algarve. Eu recordo que nessa altura tinha também esgotos a sair mesmo junto da Praia dos Pescadores. Portanto, era uma situação complicada. Havia outros temas, havia bloqueios nas vias de comunicação, portanto, enfim, além da famosa Nacional 125, que ainda hoje é um problema que se mantém, julgo eu, e havia muitos outros bloqueios. Alguns desses ainda hoje não foram ultrapassados, quer dizer, as ligações ferroviárias continuam a ser, enfim, ficar muito aquém das necessidades. Eu sei que a Helena ontem, quando foi para baixo, queria ir de comboio, mas não foi, mas isso foi por causa das greves. Veio de autocarro por causa das greves da CP. Mas isso, as greves são outro problema das ligações ferroviárias. Bem, mas dito isto, a Praia da Rocha foi de facto um dos primeiros locais. Começaram por se instalar aqui, sobretudo, aquilo que na altura se chamavam chalés, para as pessoas mais ricas, digamos, da região. Alguns deles depois se transformaram-se em mesmo em hotéis, não é? Portanto, evoluíram para hotéis. Foi lá que apareceu o primeiro casino. Mas mesmo assim, quando nós olhamos para dados do final portanto, há 50, 60 anos atrás, que foi a primeira vez que eu fui aí, não é? Portanto, era um mundo muito diferente. Quer dizer, há um folheto do antigo SNI, que era o Secretariado Nacional de Informação, que antes tinha sido a propaganda, que era uma criação do António Ferro, sobre o turismo do Algarve. E nesse folheto não se fala de Albufeira, não se fala de Quarteira, não existe Vila Moura, não existe nada dessas coisas, não é? Portanto, a metade das câmaras de oferta turística existente na altura no Algarve, estamos a falar no final dos anos 50, portanto, era em Monte Gordo, portanto, no outro extremo do Algarve, uma zona porventura de clima nem mais ameno que a Praia da Rocha. E a Praia da Rocha em si era muito diferente daquela que vocês hoje estão aí a ver, não é? Porque essa fortaleza ficava no alto de um promontório, enfim, um promontório não muito alto, mas no alto de um promontório, a proteger a entrada do rio, digamos, e o porto natural que o rio formava, e caía praticamente sobre o mar. Hoje, aí à frente, há cerca de 200 metros, 300 metros de praia, de largura de praia. Porquê? Porque ainda nos anos 70 houve obras nessa praia para não só fazer um esporão de proteção do Porto de Portimão, mas também para alimentar de areia à praia, e nesse caso concreto a alimentação de areia funcionou. Houve outras zonas em que já se fez tentativas de alimentar de areia praias, por exemplo na zona de Valde Lobo, e sem grande sucesso. Mas aí funcionou, a areia ficou aí. Problema, desapareceram muitas das rochas, foram tapadas pela areia, e a praia onde tomei banho pela primeira vez, devia eu ter para aí 7 anos ou 8 anos, portanto estamos a falar de meados da década de 1960, é uma praia hoje que já não existe. Quem quiser ter memória dela, por exemplo, pode ler Teixeira Gomes. Teixeira Gomes foi nosso Presidente da República na Primeira República e era um homem de Portimão. Aliás, as escolas de Portimão ainda são o principal agrupamento escolar, é o agrupamento escolar de Teixeira Gomes.
E Teixeira Gomes tem textos maravilhosos sobre a Praia da Rocha, sobre o que era a Praia da Rocha, sobre o mar azul, sereno e gordo. Eu gosto imenso desta expressão, gordo, porque enfim, quase não tem ondas, não é, dessa enseada, mas ao mesmo tempo ele descreve como é que o mar batia na base das rochas, coisa que hoje já não acontece, não é? E houve um período de desenvolvimento que foi, que eu diria, pelo menos discutível. Eu nessa primeira trabalho que fiz no Algarve, era presidente da Câmara aí de Portimão, um político que, por vezes, julgo que foi o político que foi mais anos presidente da Câmara. Ele foi presidente da Câmara entre 1977 e 1993, portanto isto faz 16 anos de presidente da Câmara, que era Martim Garcias. Ele era arquiteto e ele lembra-me de ter entrado no gabinete dele na Câmara e ele mostrar-me, eu creio que eram fotografias, mas não sei se era uma maquete, penso que eram fotografias de Torremolinos, e dizer que aquilo era um bocadinho um modelo, o sonho dele era ter ali algo tão como Torremolinos. Torremolinos em Espanha. Torremolinos em Espanha, exatamente. Que é uma zona onde há turismo de massas, há imensas torres, é um daqueles destinos para onde às vezes os nossos adolescentes gostam de ir, porque a noite pega só o dia e depois tudo aquilo é muito cheio de gente, mas também muito barato. A Praia da Rocha acabou por ficar a meio caminho entre Torremolinos e outras zonas onde o desenvolvimento foi menos intenso. Mas isto é sempre, como todos sabemos, sempre uma preocupação, porque há sempre uma tensão entre o turismo mais massificado, e no caso do Algarve ele é sobretudo um turismo que atrai britânicos, entre os provenientes do Reino Unido e os provenientes da Irlanda, é sensivelmente metade dos estrangeiros que chegam ao Algarve. O Algarve fiz mais ou menos assim, eu estou a dizer números gordos, não é? Um terço é britânicos e irlandeses, um terço são outras nacionalidades e um terço são portugueses, assim em termos muito grosseiros, os turistas do Algarve. Não se comportam todos da mesma maneira e tem um problema que o Algarve ainda não conseguiu resolver. Eu penso que é um dos grandes desafios que os seus responsáveis estão sempre a falar, que é, olhando para a sazonalidade, ela continua a ser muito notória, não é? Portanto, só para teres uma ideia, por exemplo, um movimento de passageiros no aeroporto de Faro, o ano passado, em julho, foi 1.250.000, que foi o mês com mais passageiros, mais ou menos ao mesmo nível de agosto, mas depois, quando olhamos para novembro, ou para dezembro, ou para janeiro foi o pior mês, eram 270.000. Portanto, é uma relação de 1 para 6, não é? Portanto, é uma relação muito, muito desequilibrada, e isto faz com que, por exemplo, alguns hotéis na época baixa fiquem quase vazios, e cria também alguns problemas, até, eu não diria problemas sociais, mas problemas de enquadramento social, porque há uma grande diferença entre a procura e a oferta de trabalho nos meses altos, que são sobretudo a partir de maio até, outubro ainda é um bom mês, e os meses mais baixos. Não é assim noutras regiões turísticas. Lisboa, por exemplo, está mais equilibrado. A Madeira sempre foi uma região sem este problema tão acentuado, é uma das nossas primeiras regiões turísticas, mas é de facto algo que também deriva de outro tema que o Algarve nunca conseguiu resolver completamente, que é o equilíbrio entre, quer dizer, um equilíbrio entre ofertas turísticas. O Algarve, por razões que têm a ver com, com a zona em que fica, que é uma zona muito atreita, nós falamos pouco disto, mas o Algarve sofreu com terremotos, porventura mais do que Lisboa. O terremoto de 1755 destruiu o Algarve, porventura ainda mais que Lisboa, e portanto o Algarve não tem um património natural e cultural com a dimensão que nós encontramos noutras regiões do país, porque boa parte dele foi arrasado nessa ocasião, e portanto depende mesmo muito do sol e a praia, que é, no último inquérito que eu li aos turistas que mandam o Algarve, que procuram o Algarve, é sobretudo essa razão. Outras atividades, por exemplo, como o golfe, 40%, penso que é 40% das voltas de golfe realizadas em Portugal, não sei se estou a baralhar o número, se é 40% das voltas, se é 40% dos campos, estão localizados no Algarve. Só que todos sabemos que isso gera sempre algum debate,
porque o Golfo exige água e o Algarve tem déficits de água. Não os déficits que eu relatei na altura em que fiz essa primeira reportagem, há 40 anos, que eram verdadeiramente dramáticos, mas que hoje continuam a existir, não é? Portanto, a água no Algarve é hoje muito melhor gerida, há barragens que não existiam nessa altura. No entanto, esse sistema de barragens, nós já tratámos disso uma vez aqui no Contracorrente, esse sistema de barragens não está ligado como devia estar ao sistema do Alqueva, que é a grande nossa reserva de água do sul do país. Enfim, penso que vai finalmente acontecer essa obra, que ainda por cima não é sequer uma obra muito, muito cara ou muito complicada, para permitir que uma região que que neste momento depende apenas da chuva que cai a sul daquele sistema de serranias que separa o Algarve do Alentejo, porque no fundo esse sistema que faz com que todo o sistema hídrico do Algarve seja autónomo do resto do país e portanto tem essas dificuldades. Dito isto, eu creio que apesar de tudo, nos últimos anos houve muita coisa que mudou para melhor no Algarve, mesmo sendo verdade que em alguns momentos a sobrecarga é enorme. E sabemos também que essa sobrecarga enorme e o desequilíbrio cria muitas vezes tensões que não estão completamente bem resolvidas e que até se notam, às vezes, em termos políticos, por algumas tensões e desequilíbrios que existem no Algarve, como todos sabemos, todos nos recordamos. Nas últimas eleições legislativas foi o único distrito do país onde o Chega ganhou. Mas, atenção, o Algarve foi também a única região do país onde a regionalização, no referendo da regionalização, houve um voto pelo sim. Isso não aconteceu, por exemplo, no Norte, que era onde se era mais vocal a pedir a regionalização. O Algarve continua, em muitos aspectos, a ser o reino dos Algarves, como nós tratávamos, né? Reino de Portugal e dos Algarves, e isso ainda continua a existir, e até porque, do ponto de vista geográfico, o Algarve é claramente um quase mediterrâneo, coisa que o resto do país não é exatamente, não é? Isso é uma coisa que o nosso eterno e magnífico Orlando Ribeiro descreveu muito bem, como algo que lembra a Fenícia e lembra o Levante espanhol, e isso é mesmo muito, muito verdade. Isso constitui algo inestimável para poder ter no Algarve um turismo de sol e praia. O grande desafio continua a ser o turismo que não é só de sol e praia e eventualmente outras atividades económicas. Mas hoje vamos falar sobretudo de saber se o Algarve conseguiu fugir de facto à catástrofe que eu pré-anunciei há 40 anos, e eu acho que o essencial conseguiu, mas continua a ter desafios que são difíceis e grandes desafios para ultrapassar. Vamos falar deles no Contracorrente de hoje, também fazendo uma análise ao turismo hoje, em 2024, a partir da Praia da Rocha. Estamos aqui na Fortaleza de Santa Catarina, embalados pelo som que nos chega do palco do Festival Afro Nation, que junta este... E chega sobretudo o som de gaivotas, desculpa lá, estou farto de ouvir gaivotas. Também. Numa manhã cinzenta aqui na Praia da Rocha, onde anda o verão. Hélder Martins, bom dia, é o Presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos do Algarve. Qual é a expectativa que os hoteleiros têm em relação ao verão de 2024? Boa? Em linha com a do ano passado? Muito bom dia, muito obrigado. Parabéns por esta iniciativa de se deslocarem ao Algarve. Permita-me já uma nota, que é uma pena minha, que não possamos nas nossas rádios ouvir diariamente esta rádio no sul do país, mas creio que isso será algo que no futuro poderemos resolver. Só duas notas muito breves perante esta lição que o Zé Manuel Fernandes tão bem aqui apresentou. Dizer que nos cartazes da região de turismo do Algarve, nos primeiros, existe uma promoção da Praia da Rocha como incomparável destino de inverno. Portanto, o Algarve começou a ser promovido, no caso concreto, como um destino de inverno. Outra nota em relação a esta lição de história é que, de facto, a iniciativa privada cresceu muito. A seguir à Revolução não havia instrumentos de planeamento, os PDM chegaram muito mais tarde e era possível manter uma aprovação, como se vê aqui, por exemplo, neste caso, o Algarve tem 4 ou 5 pontos destes, de projetos durante ao longo de anos. O problema é que o investimento público nunca cresceu como o investimento privado. Porque quando um privado faz um hotel ou faz um prédio, é lógico que ele está autorizado para o fazer. Houve autoridades que o autorizaram. E quando,
quando se prevê essa carga humana, era preciso prever, por exemplo, para onde é que vão os esgotos. E durante anos isso não aconteceu. Felizmente todos esses problemas foram ultrapassados. Hoje existem redes, existe uma gestão muito bem tratada sobre essa matéria. Ainda para dizer nesta questão que a capital fica a 300 km do Algarve, é longe, que, por exemplo, nós estamos num espaço dos mais espetaculares do mundo, que está ao abandono. Porquê? Porque este espaço é do Estado. O Estado ainda não teve capacidade de fazer qualquer coisa aqui. Aqui funcionaram em tempo restaurantes, funcionaram outras atividades económicas, mas hoje isto é um espaço abandonado. Porquê? Porque o Estado está em Lisboa e não olha para a província. Diz aqui na Fortaleza de Santa Catarina, na Praia da Rocha. Este é um dos espaços mais bonitos do Algarve. E eu pensei que estivesse a falar do Algarve todo. Não, mas que há uma carência de investimento no Algarve e talvez que esse voto de protesto que se passou nas legislativas tenha a ver com isso, isso é uma realidade. Por outro lado, dizer que, de facto, o Algarve ainda tem alguns problemas, oxalá qual é o destino que não os tem, estão a tentar se resolver, temos que tratar e temos feito esse investimento dentro das unidades hoteleiras, o Algarve hoje tem unidades hoteleiras do melhor que há no mundo, tem marcas internacionais a quererem se instalar no Algarve de grande referência, tem um espaço público que precisa de ser visto com a mesma bitola. A sua pergunta, a perspectiva para este ano, anda dentro do ano passado, é uma perspectiva muito positiva, poderemos ultrapassar, poderemos ficar ligeiramente abaixo, que não é um crime, porque quando estamos a quantificar números de dormidas e números de hóspedes, essa é apenas uma premissa. Nós temos que quantificar também aqui retorno, porque não devemos competir só pelo número, para ter mais turistas. E isso entra num turismo de massas, como o Zé Manuel Fernandes bem disse, e nós não queremos caminhar para aí. Temos algum produto ainda virado para isso. Felizmente hoje o Turismo de Portugal apresenta um instrumento de financiamento para as empresas que permite requalificar as suas unidades, e esse é um instrumento importante. Nós temos que requalificar hotéis que têm localizações ímpares, mas que têm 50 anos. E um hotel com 50 anos precisa de um investimento forte nessa matéria. Para quê? Para competirmos noutro campeonato que não aquele campeonato dos preços baixos. Esse campeonato não interessa ao Algarve e não é por aí que nós queremos seguir. Portanto, boas expectativas para este verão 2024. Quem é que está a procurar o Algarve? Continuam a ser os ingleses? Continuam a dominar? É o mercado dominante? Sim, o Reino Unido continua a dominar, com uma percentagem muito alta. Os portugueses são, de facto, os maiores consumidores do Algarve, mas o que é certo é que esta democratização dos voos, das viagens aéreas, permite, de facto, chegar muito facilmente ponto a ponto. Nós estamos ligados a todos os aeroportos do Reino Unido, e isso é extremamente importante, mas há aqui também depois outros mercados que estão a crescer, é evidente que estão a crescer sob uma base muito mais baixa. É o caso do mercado americano, é o caso do mercado de países do centro da Europa, a Suíça, a Bélgica, o Luxemburgo. Agora, em quantidade, é evidente que o Reino Unido é o principal fornecedor de turistas ao Algarve. Mas o mercado americano está a crescer nesta altura? Sim, está a crescer. Tivemos aqui um problema que foi a contratação de um voo direto para este ano que não se verificou, que passou para o ano que vem. Isso representava, representava mais 20 mil americanos. E o mercado americano é um mercado diferente, porque este problema, que é eterno, que nunca ninguém conseguiu resolver, nem se conseguirá na nossa geração, que é a sazonalidade, tem a ver com o que o Zé Manuel Fernandes diz. Nós temos um turismo de sol e praia muito forte, mas depois temos as outras atividades. O golfe é uma delas, que enche, de facto, muitas unidades durante o inverno. A questão do consumo de água do golfe é um papão, que já não existe. O golfe gasta 6% de água e os campos de golfe, a esmagadora maioria, a partir do ano que vem, são regados a partir da água das hectares. Porquê é que não foram antes? Porque o Estado, Águas de Portugal, digamos, não disponibilizou essa água. Porque hoje a água é mais cara, mas os campos de golfe que já estão a ser regados com essa água, mas reduz sobre uma base de 6%. O valor económico do golfe durante a época baixa é qualquer coisa de espetacular, porque a hotelaria e a restauração e a animação vivem muito dessa questão. Não temos outros produtos. Estamos hoje a caminhar, e ainda bem que se vai falar aqui também sobre isso, para um turismo extremamente importante, que é o caso das caminhadas, que é o turismo de saúde e bem-estar, que é o turismo de atividades. Vamos ter aqui a coordenadora da Via Algarviana. Exatamente, que é uma ferramenta, parte do que é uma ferramenta espetacular. A ecovia do litoral também deve ser melhorada para permitir isso, porque isso permite, fora da época alta do turismo, e a época alta do turismo é um mês e meio. Durante um mês e meio, eu aceito que se possa discutir se o Algarve tem turistas a mais ou não tem, e andamos talvez no limite. Mas durante o resto do ano nós temos uma região com as mesmas infraestruturas, mas com muito menos utilização. E depois esta utilização com mais maciça cifra-se aqui a 2-3 km da praia, porque depois temos um interior espetacular que está muito abandonado porque é impossível lá viver, ou seja, hoje eu posso, e esta é uma crítica, e quem quiser que
que a assuma. Eu posso, de um momento para o outro, instalar uma casa de madeira, ou um contentor, ou uma relote no interior, e vivo num sítio espetacular, completamente ilegal, não pago impostos, não tem nada. Mas se eu quiser, numa casa de interior, aumentar um quarto, porque eu tenho mais um filho, eu não posso. Portanto, os instrumentos de planeamento têm que ser adaptados a uma realidade. E o interior hoje está abandonado, depois há incêndios, porque não há atividade económica, porque a agricultura hoje é de subsistência. Eu, se desenvolver a agricultura, eu estou a pagar para a desenvolver. Portanto, temos muito utilizado um espaço de 2, 3 km da faixa costeira e depois temos o resto do Algarve, que é o Algarve natural, o Algarve autêntico. Portanto, nós temos possibilidade de criar outros produtos alternativos, a questão da cultura, a questão da gastronomia, que traga pessoas, não em quantidade como traz no verão, porque as férias escolares estão concentradas no verão, mas isso permite que as unidades hoteleiras, que os restaurantes tenham uma atividade contínua e não tenham, como se passa na vizinha Espanha, nas Baleares, noutros sítios, que fechar completamente durante o inverno. Quais são os principais desafios para os hoteleiros algarvios nesta altura? É a mão de obra, é a falta de água? Quais são? Esses são os dois problemas que temos em cima da mesa. A questão da mão de obra é um problema grave. Nós andamos a discutir com o Governo a questão, e penso que este Governo, pelo menos de uma informação desta semana, tem isso presente, que é a criação de casas de função. Eu só posso ir buscar quadros para a minha empresa se eu tiver condições de dignidade para os instalar. Em contrapartida, noutras atividades, eu posso ter alternativas, no turismo não tenho. E o que é que passa? Eu vou ao mercado alugar casas para os meus funcionários e, portanto, isso não é sustentável. Eu tenho que poder construir casas que são habitação social para os empregados da minha unidade hoteleira estarem com dignidade e eu os poder transportar para o hotel. Estamos a discutir isso com o Governo, penso que há alguma sensibilidade. E, portanto, os recursos humanos melhorou um bocadinho, o que temos que trabalhar muito e estamos a trabalhar, vai haver agora mais uma série de candidaturas, é na formação. Portanto, a qualidade do serviço é um tema que tem que estar em cima e é uma preocupação nossa. A parte da água. O turismo soube unir-se sobre a égide da região Turismo do Algarve e as associações empresariais e nós começámos a trabalhar sobre a questão da falta de água. Deixe-me dizer que quem gera este país durante os últimos 20 anos teve aqui uma atuação criminosa para o Algarve que não pensou na falta de água. Há 20 anos houve uma crise igual a esta. Eu estava na região de turismo e íamos fechar a torneira em setembro. Depois choveu e acabou a crise. E nunca mais se pensou neste problema, apenas se completou a barragem de Odloca. E é criminoso nós, em 2024, no início deste ano, estarmos a discutir um contrato com o operador turístico e o operador dizer e o meu cliente pode tomar banho a que horas? Isto é qualquer coisa impensável no século em que nos encontramos. Nós criámos... Isso aconteceu e pode vir a acontecer. Aconteceu, sim. Depois melhorou. Felizmente a Páscoa foi estragada pela chuva. Ninguém reclamou porque veio chuva e hoje estamos um bocadinho melhor. Mas não estamos com uma situação... Estávamos a falar precisamente sobre isso antes de começar o programa. Estive a ver os dados desta manhã. As barragens aqui do Algarve estão entre os 40% e os 60%. Este ano estaremos descansados, mas para o ano não sei. Isso permite também outra questão, que não discutimos aqui, mas eu só abro o parênteses e fecho, que é, fala-se muito na hegemonização do turismo, na criação de alternativas, na monocultura do turismo. Criaram-se outras atividades. A agricultura tem hoje uma produção de laranja, a laranja do Algarve famosa, frutos vermelhos, mas depois não há água. Portanto, criámos alternativas, mas não temos água para ela. Sobre isso, nós criámos 60 medidas que as unidades hoteleiras cumprem para ter um selo que confirme, é um marketing, mas um selo que confirma ao cliente que nós estamos a poupar água, e isso é muito importante para os nossos clientes de hoje. Implementámos logo no início 10 medidas, depois estamos na implementação das outras 10 e a seguir ao verão implementaremos mais, porque há obras que têm que ser feitas. E eu creio que a primeira resolução do Conselho de Ministros, que previa uma redução de 15% no consumo, nós andaremos hoje na hotelaria entre 20% e 25% de poupança. E isto é espetacular. Redutores de caudal nas torneiras, reutilização, por exemplo, das águas cinzentas para os autocolismos, utilização da água do backwash das piscinas para rega, redução de relevados, plantas autóctones, tudo isso vamos fazer. Portanto, o turismo soube preparar-se para esta parte e está a fazê-lo. Mas continua a ser uma preocupação a falta de água. Portanto, não temos essa ligação que o José Manuel Fernandes, e bem disse, a ligação ao Alqueva. As soluções que temos em cima da mesa são tipo melhorá-lo, não faz bem nem faz mal. Temos uma dessalinizadora que custa muitos milhões, que produz água que corresponde ao que choveu este ano, um dia e meio, a água entrada nas barragens, de um dia e meio é exatamente igual à dessalinizadora um ano. Portanto, é um investimento pesado, é um complemento. Em Albufeira, não é? Na zona de Albufeira. É um complemento e serve apenas para o consumo humano. O ir buscar água ao Pomarão, eu duvido seriamente. É um custo quase semelhante a ir buscar o Alqueva, mas os espanhóis são também donos dessa água. E se nós vamos lá buscar água, onde os espanhóis já vão, eles vão querer 3 vezes mais. Não creio que funcione. Portanto, só funciona com o Alqueva. Porque não sei. Seria mais barato, segundo um estudo recente, ir buscar água até ao Douro, haver um transvase, norte-sul, do que estas soluções todas. Dizem, tecnicamente é impossível. Não sei, não sou técnico na matéria. Sendo certo que há regiões como Cabo Verde, como Porto Santo, que vivem exclusivamente da água do mar,
Isso tem um custo muito pesado, eu não sei. Agora, a preocupação é que quem gera este país tem que encontrar soluções para que eu não tenha que acordar durante a noite a pensar como é que resolvo este problema amanhã. Mas essa é uma preocupação que nós estamos a fazer o nosso trabalho. A questão dos recursos humanos, nós também estamos a fazer o nosso trabalho. Não temos mão de obra, há quem critique, não temos mão de obra suficiente em Portugal para aquilo que é as necessidades, mas não temos para o turismo, nem para a saúde, nem para a agricultura, precisamos de mão de obra. E talvez que isso resolva um problema do Algarve, que é um problema de sermos poucos. Nós somos 400 mil pessoas, votamos 200 mil e não temos peso político. E por isso o poder político não nos ouve. E é bom que nos ouça para estas realidades, que necessitamos de mais investimento público para compensar um bocadinho o que nós damos ao país nesta questão da balança económica que o turismo provoca. Estamos a falar de uma atividade económica muito importante, o turismo. A Espanha continua a ser o principal concorrente com o Algarve? Não, repare que em tempos o sul de Espanha até utilizou uma célebre frase que era o Spanish Algarve, portanto é sinal que reconhecem a importância à marca Algarve que até o associam. Eu dou-lhe um exemplo. Há poucos dias atrás um dos principais grupos hoteleiros portugueses, o Vila Galé, abriu um hotel na Ilha Canela. É uma unidade com 400 quartos e é uma unidade que, a pergunta é, isto é concorrente ao Algarve. Esse hotel tem um preço semelhante a alguns hotéis do grupo no Algarve, nomeadamente Tavira, Albufeira. Depois há no Algarve outros hotéis do grupo, noutras zonas, como por exemplo Vila Moura, que tem um preço mais caro. É tradicional dizer-se que é mais barato ir para ali para o sul de Espanha do que para aqui. É evidente que há preços baratos em qualquer parte. Eu hoje, se calhar, até vou para as Maldivas com um preço mais barato que venho para o Algarve. Depende do produto que eu escolho. Vou para Ibiza, vou para Formentera, vou para outros sítios desse género. Portanto, hoje há um pacote de produtos à disposição dos clientes que permite que eles façam aquilo que querem, onde querem. E, ao contrário do que se passa com o Algarve, que tem uma taxa de repetentes nos turistas muito elevada, há destinos destes que às vezes não têm taxa de repetição. O Algarve tem. Portanto, eu não vejo isto meramente como concorrentes, estão-nos a roubar turistas, vejo como uma complementaridade. Repare, não é um crime dizê-lo, desde há muitos anos que 10% ou mais do movimento do aeroporto de Faro passa à fronteira. Mas o aeroporto é um equipamento que é instalado num sítio que tem um raio de ação, e no caso concreto até o Elva, pelo menos, é servido pelo aeroporto de Faro. Dir-se-á, bom, nós estamos a pagar para companhias aéreas voarem para cá e se calhar vão para lá. É global, hoje vivemos num mundo global e não podemos ver isto de uma forma fechada. Helder Martins, na última semana vimos imagens de Albufeira, enfim, que dignificam um pouco a atividade económica desta região, de ingleses, enfim... Um pouquinho alterados. Permites-me discordar. Discorda, eu acho claro. Que, bom dia, Helena Matos. Eu acho que dignificam poucas pessoas. Quer dizer, agora com a atividade económica, aliás, não havia ali grande atividade económica. Havia outras. Portanto, dignificam um pouco aquelas pessoas. Quem as pratica. Agora, o mais não me parece que fique pouco dignificado. É incómodo, mas pronto. Sim, estamos a falar daqueles turistas ingleses que, enfim, nus, em bares de Albufeira, em esplanadas. Isso constitui um problema já no turismo algarvio ou não? Repare, hoje há pessoas que gostam de praticar nudismo, essencialmente nas praias. E eu acho que é bom que faça essa, porque aquilo não era uma questão apenas de nudismo. O nudismo em si, e há sítios onde se pode fazer nudismo, são sítios perfeitamente pacatos. Aliás, é muito engraçado, há praias em que se vêem várias gerações, uns nus, outros vestidos, e ali não era apenas isso. Era uma situação de descontrolo. O álcool faz isso. O álcool, não é? Repare, o Algarve tem 2 ou 3 praias nudistas e eu cheguei a acompanhar este negócio e é uma atividade económica de pessoas pelo mundo inteiro que viajam para estes destinos. E perguntando a estes praticantes se eles não se sentem preocupados por passar transeuntes, eles dizem não, os transeuntes é que ficam preocupados ao ver-nos. Este caso que passou em Albufeira, que é um pouco exclusivamente de Albufeira, de 2 sítios de Albufeira. Sim. Albufeira tem dos melhores produtos turísticos do mundo, tem os melhores grupos hoteleiros e grupos de empresas a querer se instalar em Albufeira, mas tem esta questão, animação. E esta animação vive de exageros. E hoje, e o Zé Manuel Fernandes citou aqui um homem que na altura era daqueles que defendia o Algarve com um soco na mesa, que era o Joaquim Manuel Cabrita Neto, existia um governo civil, que infelizmente um governo mais tarde decidiu acabar. E se hoje aquilo acontecesse nesse tempo do Governo Civil, aquele estabelecimento era encerrado nesse mesmo dia. E havia uma regra, havia uma lei que balizava a questão. Hoje não há. Hoje a GNR pode levantar um auto de contraordenação, que depois tem que ser... Bom, tem um conjunto de situações e aquele bar continua aberto. Portanto, a Albufeira tem 2 focos de animação
virados essencialmente para o mercado do Reino Unido, virados para o consumo de álcool, onde estes exageros se passam. E o Algarve, voltamos à mesma questão, a Albufeira já teve um recurso policial muito superior ao que tem hoje, pese embora qualquer governo daqui a uns dias vir cá em baixo dizer que vai aumentar os recursos policiais. E, portanto, a Albufeira já teve, eu posso não ter os números exatos, mas já teve 170 elementos da GNR, hoje terá 115 ou 120, portanto, são 50 elementos a menos. E isto é uma falta de policiamento, é uma falta de ordem no meio daquilo e é uma falta de haver um regulamento municipal que controle perfeitamente aquilo. Tivemos uma reunião no dia a seguir àquilo acontecer, com a Câmara Municipal, com as associações empresariais, com as forças policiais. A Câmara quer criar um código de conduta, mas só para o próximo ano, porque estes processos demoram o seu tempo. E aquilo afasta famílias. Não é aquele produto, nem é aquele tipo de cliente que nós queremos. Isso tem a ver com o produto turístico que nós temos. Enquanto tivermos um produto que joga pelo preço, nós atraímos estes clientes que já foram para Ibiza, que já foram para outros sítios. Porque é que saíram de lá? Porque a qualidade aumentou e o preço aumentou. Portanto, e porque passaram a existir regulamentos draconianos. Exatamente. É que nem sequer em tronco não se pode Exatamente. andar. E, por exemplo, chegar a um aeroporto de algumas zonas das Baleares e se chegar alcoolizado, é devolvido à origem. Aqui, este problema destes clientes começa na origem, no aeroporto de origem, passa-se na viagem. De vez em quando vemos notícias que o avião foi obrigado a aterrar porque um cliente estava a perturbar o avião, continua no aeroporto de Faro, passa pelo hotel, estes clientes chegam ao hotel essencialmente em despedidas de solteiro, chegam ao hotel, vão para a noite, voltam às 9, 10 da manhã, incomodam toda a gente que está na unidade. E a agência que os traz, ou uma das agências que os traz, que são as pessoas hoje são espertas, já não reserva grupos, reserva pequenos grupos de quartos e depois chega o grupo grande das pessoas. Portanto, é isto que temos de trabalhar, reforçando o policiamento, porque o policiamento de proximidade é muito importante nesta matéria e evitando estas questões. Não é este tipo de, na minha opinião, claro, não é este tipo de turismo que nós queremos para o Algarve, nem é este tipo de turistas que nós queremos no Algarve. Portanto, é preciso disciplinar. Exatamente. Tem que haver ordem, tem que haver aqui lei que permita. Repare, o ano passado houve um caso, isto são casos pontuais, mas houve um caso de agressão às forças policiais. O tribunal o que decidiu foi termo de identidade e residência. E no dia seguinte esse cliente regressou ao seu país. Portanto, não se passou nada e o agente da autoridade levou o que levou, sofreu o que sofreu, foi hospitalizado e no dia seguinte se calhar tem medo de enfrentar um grupo daquele. Hélder Martins, vamos olhar um pouco para o futuro. Há investidores a tentar entrar no Algarve, a investir no Algarve, ou o tempo de construir já acabou e agora há que manter as infraestruturas existentes? Eu creio que o tempo de crescer enquanto metros quadrados de betão está muito reduzido, até porque hoje as ferramentas de planeamento que existem, os PDMs estão em revisão, elas são muito restritivas nesta matéria. O que é que isso está a provocar na área da hotelaria que eu represento? Está a provocar a compra de unidades antigas, a sua requalificação total e aparecer com uma marca, normalmente uma marca internacional de prestígio e com mais qualidade. E isso melhora porque o cliente que vem para esse grupo é completamente diferente. Hoje há um respeito muito maior e há uma obrigação muito maior pela questão do respeito das leis, da questão ambiental, de todas essas situações. E, portanto, eu diria, em resposta à sua pergunta, não prevejo um crescimento exponencial de novas construções. É difícil hoje, o tempo de aprovação de um hotel médio são 7 anos, mas o que vai acontecendo é mais ou menos do que no passado? Não, continua a ser muito. Continua a ser. Repare, eu trabalhei num projeto que demorou 30 anos a ser aprovado, mas isso é um caso pontual. Há 2 ou 3 casos no Sotavento do Algarve, projetos dessa ordem, que até os próprios investidores suicidaram. Mas isto tem a ver com o passado. No presente, creio que será um pouco diferente. Agora, eu hoje tenho dificuldade, se quiser vir instalar uma unidade num determinado sítio, tenho dificuldade nisso. O que está a haver são marcas, e esse é outro tema que não discutiremos aqui porque não temos tempo, estão a aparecer muitos fundos, e esse é também um problema do Algarve. O Algarve não tem rostos. Na Madeira nós conhecemos uma pessoa que se chama Dionísio Pestana, uma pessoa que se chama António Trindade, uma pessoa que se chama... E essas pessoas têm um coração na Madeira. Os fundos não têm coração. Ou se têm, eu não sei onde é que ele está. E esses fundos, força da crise, os bancos começaram a entregar os produtos a esses fundos. Esses fundos hoje estão a ir buscar marcas, estão a requalificar empreendimentos e estão a pô-los num valor mais alto, provavelmente para os comercializarem a seguir. Isso melhora a qualidade do produto e é isso que está a acontecer e o Algarve vai ter um conjunto de marcas dentro de 1, 2 anos, um conjunto de marcas internacionais, porque nós, se quisermos ir para um turismo de luxo, ainda não temos marcas de luxo. E essa é talvez uma alteração. Nós temos alguns produtos bons, mas precisamos ter aqui algumas marcas de mais qualidade. Volto a dizer, como há bocado, mas tratando o espaço público na mesma qualidade. E há a possibilidade de tornar o Algarve um destino preferencial do mercado de luxo?
Por enquanto não há, mas num futuro creio que há. Mas isso também é que, repare, quando estamos a dizer que temos que preparar o produto para um mercado de luxo, isso também nos toca a nós algarvios, é que isso também vai melhorar a nossa qualidade e vai melhorar a nossa qualidade de vida. Eu não posso passar hoje por uma 125, que já foi aqui dita, onde eu ando a 50 a hora, onde eu estou cheio de outdoors que são ilegais, mas que não saem de lá, onde eu tenho falta de qualidade de vida. Portanto, este turismo melhorando o espaço público, melhora a qualidade de vida das pessoas. Helder Martins, agradeço-lhe. Sei que tem que ir para Lisboa. Boa viagem. Sei que vai tratar de coisas importantes para o setor do turismo. Desejo-lhe boa sorte. Estamos em direto da Fortaleza de Santa Catarina a olhar para a região do Algarve e também para esta atividade económica muito importante, não só no Algarve, mas também no país, o turismo. Isto numa altura em que o céu já abriu, a Helena Matos já tirou o seu casaco e, portanto, já estamos a ficar com uma temperatura que dignifica e muito a região algarvia. Regressamos a uma curta pausa. Até já. Muito bom dia, está com a Rádio Observador, são 10h59. Olhamos agora para as principais notícias desta manhã. Carla Jorge Carvalho. Horas depois do debate que opôs Donald Trump a Joe Biden, o Partido Democrata norte-americano assume que está preocupado com a prestação do atual presidente. Algumas vozes referem mesmo que o partido ficou em pânico e está a duvidar da candidatura do atual chefe de Estado, Joe Biden. O debate durou cerca de 2 horas, foi marcado por várias trocas de acusações pessoais. António Costa vai estar hoje em Bruxelas, vai encontrar-se com Ursula von der Leyen e Kaja Kallas. É o primeiro encontro entre os recém-eleitos altos cargos da União Europeia. O antigo primeiro-ministro português foi ontem escolhido para liderar o Conselho Europeu, von der Leyen para repetir um mandato na Comissão Europeia e Kaja Kallas, a primeira-ministra da Estónia, vai ser a próxima alta representante da União. Estão previstas declarações de António Costa no final deste encontro a 3. Marcelo Rebelo de Sousa lembra Manuel Fernandes como um jogador que marcou uma geração. Numa nota na página da presidência, o chefe de Estado afirma que os golos e o desempenho de Manuel Fernandes dentro das 4 linhas marcaram uma geração e prestigiaram o futebol nacional. O atual presidente do Sporting, Frederico Varandas, recorreu esta manhã às redes sociais para dizer que está com o coração em sofrimento. As reações à morte do antigo capitão do Sporting sucedem-se. Humberto Coelho, dirigente da Federação Portuguesa de Futebol, que está na Alemanha com a Seleção Nacional, diz que perdeu um grande amigo. Cristiano Ronaldo e José Mourinho também já reagiram. José Mourinho recorda mesmo que deu os primeiros passos na carreira ao lado de Manuel Fernandes. Na atualidade política, David Justino, antigo vice-presidente do PSD,
diz que está incomodado com o silêncio dos sociais-democratas sobre a divulgação das escutas a António Costa. Numa entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, David Justino sugere ainda o apoio de todos para um final de mandato com dignidade da Procuradora-Geral da República. O social-democrata é um dos subscritores do Manifesto dos 50 e fala de um silêncio ruidoso do PSD e alerta também para uma sobreposição de posições do sistema de justiça com as da extrema-direita. A Provedora de Justiça pede ao Governo e ao Parlamento que se faça uma lei para compensar as pessoas que tenham passe de transporte em dias de greve. O apelo é deixado em dia de greve nos comboios da CP. Também a DECO explica que os títulos de passes e de títulos sazonais devem ser compensados pelos dias de serviço que já foi pago, mas que não foi usado. Pede, por isso, uma lei transversal para todo o tipo de transportes. De acordo com os sindicatos, a greve de hoje da CP está a ser total, estão a ser apenas cumpridos os serviços mínimos. Carla Jorge de Carvalho, com as principais notícias desta manhã. Ao meio-dia, voltamos a olhar para a atualidade. Rádio Observador, 98.7. 11h02, já a seguir a segunda parte do Contracorrente. Hoje, em direto da Fortaleza de Santa Catarina, junto à Praia da Rocha, em Portimão. Se estiver por perto, passe por lá. Seja bem-vindo à segunda parte do Contracorrente, hoje a partir da Fortaleza de Santa Catarina, na Praia da Rocha, em Portimão, numa manhã um tanto ou quanto cinzenta. Já tivemos aqui períodos de céu muito azul e brilhante, com muito sol. Na primeira parte do Contracorrente tivemos a oportunidade de ouvir a posição dos hoteleiros algarvios sobre os desafios que o turismo do Algarve enfrenta nesta altura. Abrimos o espaço para o debate com Alexandra Rodrigues Gonçalves, a diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia. Aqui à nossa tenda na Fortaleza de Santa Catarina, o nosso estúdio improvisado durante o dia de hoje. Não estranhem os ouvintes se formos interrompidos por música aqui do Festival Afro Nation, que decorre este fim de semana aqui na Praia da Rocha. Professora Alexandra Rodrigues Gonçalves, o curso de turismo, ou os cursos de turismo na Universidade do Algarve têm já cerca de 30 anos. Muita coisa mudou nestas últimas décadas aqui no Algarve, no que ao negócio e à formação diz respeito. Os seus alunos hoje são formados para responder a que desafios? Bem, em primeiro lugar queria agradecer a oportunidade para estar convosco aqui neste espaço maravilhoso, com esta brilhante paisagem, ainda que hoje não esteja muito sorridente em termos de sol, mas vai estar. E está ameno, está-se muito bem. Dizer que a Universidade do Algarve criou esta oferta na área de ensino superior em turismo há mais de 30 anos, precisamente para acompanhar
uma necessidade sentida de uma oferta formativa qualificada, de recursos humanos qualificados, numa indústria que se começou a desenvolver transversalmente em toda a região, criando novas oportunidades, mas também tendo necessidades de pessoal qualificado. Sabemos, hoje temos centenas, milhares de alunos, ex-alunos da Universidade do Algarve, a trabalhar no setor do turismo, mas não só, nos setores afins, porque no Algarve, como se sabe, muitos trabalham em áreas complementares ao turismo, desde a saúde aos seguros à banca. Trabalha-se com o turista em todas estas áreas, portanto, reduzir o turismo ao turista é, de facto, bastante redutor. Portanto, num mundo que é uma constelação de serviços, como em tempos um grande senhor disse, temos necessidade de ter formação em diversos níveis. Portanto, o curso de turismo surge para dar resposta não só a uma dimensão da gestão, mas também a uma dimensão do setor produtivo, da oferta de serviços nestas áreas. É claro que com uma componente forte na área das línguas, porque é sempre estruturante para qualquer oferta formativa que trabalha com pessoas de todo o mundo, ter uma base sustentada de línguas, onde o inglês é claro que é a língua mãe, assim como também é em termos europeus. É a língua franca do turismo, exatamente. Não é? Mas também tendo a oportunidade de fazer formação numa segunda língua ou até numa terceira, porque também há em opção quem queira fazer outras línguas. Já agora, qual é a preferência pela segunda língua? É o alemão, depois o francês também tem tido alturas em que há uma maior procura. Neste momento temos uma ascensão do mercado francófono, não só de França, mas do Benelux e outras áreas, e portanto há também neste momento uma carência de pessoas que dominem o francês. Mas aí mais portanto, para responder ao mercado turístico ou ao mercado dos residentes? Ambos. Também temos um mercado residente forte em termos alemães, porque temos uma segunda habitação que também conta bastante no nosso dia-a-dia nestas relações com todos os serviços, porque hoje é muito comum nós termos o turista em todos os sítios onde está a comunidade residente. E essa era uma coisa que eu gostava de dar aqui em relação à conversa anterior. Diga. Falámos muito da dimensão económica do turismo. Há uma dimensão social, que é esta, onde está a do emprego, de toda uma comunidade que vive em torno desta sazonalidade que ainda se sente e continuará a sentir. Basta termos como um dado assente que as férias escolares da maior parte dos países centram-se nestes meses de verão e, portanto, as férias familiares serão sempre mais concentradas neste mês e meio que tanto falamos. Temos, todavia, outros nichos, outros segmentos que podemos trabalhar para que no resto do ano tenhamos procuras maiores. Vamos falar sobre isso. Deixa-me só perceber qual é a taxa de empregabilidade, deduzo que seja alta ou não? É acima dos 95%. Mas aí a escola, de facto, para além do curso de turismo, tem também gestão hoteleira e marketing com licenciaturas. Tem também uma oferta ao nível de CETESPs, que são cursos técnicos superiores especializados, em que tem várias vertentes, sendo o mais recente o marketing digital, e estamos este ano com uma oferta nova precisamente em resposta a uma tendência que detectamos no mercado, mas também a uma necessidade, que é da inovação alimentar, e é o GIA, Gastronomia e Inovação Alimentar, que é o nome, que é uma parceria com o Instituto de Engenharia da Universidade do Algarve, em que a escola e o Instituto estão a oferecer uma nova formação profissionalizante de 2 anos, que depois pode dar acesso à gestão hoteleira ou ao turismo, em que os alunos ficam com uma formação ao nível da gastronomia e da inovação. Portanto, a gastronomia como vetor fundamental não só da alimentação, mas também da nossa cultura e como fator de inovação para o futuro até da qualificação do turismo do Algarve. Portanto, associado muito à dieta mediterrânica, que é outro valor fundamental, que por acaso ainda não tinha sido referido. Não. Apenas o Mediterrâneo. Eu ouvi o José Manuel Fernandes falou na nossa proximidade ao Mediterrâneo em termos geográficos, mas de facto há aqui um trabalhar, um olhar para uma qualificação não só dos recursos humanos, mas também da oferta da região. E é nessa preocupação que também está a formação que oferecemos em turismo. E ia continuando, dizendo, nestas competências necessárias aos alunos, é claro que a questão da transição digital é fundamental e, portanto, uma base cada vez mais em softwares de apoio à decisão e à gestão, mas também ao funcionamento, à produção em termos de turismo, que é uma produção de serviços,
Portanto, o software, a tecnologia, tem vindo a crescer nos conteúdos programáticos das nossas unidades curriculares e os laboratórios de informática são cada vez mais uma necessidade da nossa oferta formativa. E, portanto, os alunos têm hoje competências digitais diferenciadoras, mas não só. Também estamos hoje a introduzir a preocupação com os objetivos de desenvolvimento sustentado dentro dos nossos conteúdos programáticos, com a criação de opções que têm a ver com um turismo mais sustentável, claro, e esta questão da gastronomia, Diga. Não, ia deixá-la falar, mas tenho aqui uma pergunta que é como é que se dirige uma universidade com cursos dirigidos ao turismo, sendo que esta é uma atividade sazonal, não é? O que é que se diz aos jovens formandos? Estão a estudar para um curso que só vos vai empregar durante 2 meses e meio? Não. Isso não acontece já. Ao ano. Não, isso já não acontece. O setor, neste momento, está a trabalhar todo o ano e, em regra, os períodos de menor afluxo são períodos de preparação do próximo. É como nós nas escolas. Não fechamos todos no mês de agosto. Temos que preparar o próximo ano letivo. Aqui é a mesma coisa. O ano turístico prepara-se sempre com um ano de antecedência, pelo menos. Até devia ser com mais. Assim como também noutras áreas, na programação cultural, no planeamento em si. E o trabalho pode não ser tão intenso, e isso até é desejável, porque durante os períodos de época alta ninguém deseja estar a fazer planeamento. Ele tem que estar feito e tem que ser cumprido. Portanto, realmente há ainda um número, mas cada vez mais curto, de servidores, não é? De produtores de serviços, que encerram alguns meses, mas são um número cada vez mais reduzido. A professora Alexandra Rodrigues Gonçalves fica connosco até ao final do Contracorrente. Vamos ter a oportunidade de ouvi-la mais à frente. Helena Matos, Sim. És uma frequentadora do Algarve há muitos anos ou nem por isso? Para já quero dizer que já voltei a pôr o casaco. Já vai? Já vai. Olha, sobre esta questão do turismo, onde é que ficam os limites para a expansão desta atividade económica, se é que há limites? Bem, um dos problemas e do grande mal-estar, já agora respondendo à tua pergunta inicial, eu quero dizer-te que por influência, eu nasci nos anos 60 e por influência dos pediatras da época, nós fazíamos sempre férias a norte, porque havia uma escola de pediatria em Portugal que defendia que as crianças precisavam de praias com muito iodo e água que os enrijasse, não é? Porque era isso dizer o que queira. Portanto, quando se deu... E nesse sentido, onde é que tu ias? Helena Veraniante. Tudo que tu possas pensar, como Areia Branca, São Pedro de Moel, Nazaré, que já estava quente na Nazaré, Santa Cruz, portanto, queres mais? Peniche, tudo isso, não é? Portanto, enrijadinhos por ali acima. Quando se dá o 25 de Abril, não é? Portanto, numa espécie de processo revolucionário doméstico, exigimos vir ao Algarve em 1975 e tivemos, exatamente aqui muito próximo, uma experiência de fazer férias numa unidade de hoteleira ocupada. Que é uma coisa que, pronto, também fica para a história de uma pessoa. Como é que se faz férias numa unidade de hoteleira em luta contra o capitalismo, o imperialismo e tudo em geral, pronto. Portanto, foi muito... Portanto, posso dizer que o turismo no Algarve... E os restaurantes também não estavam em melhor estado. Em melhor estado, quer dizer, em estado diferente de luta. Portanto, posso dizer que o turismo no Algarve tem mudado muito. Desde essa minha primeira experiência inicial até hoje mudou substancialmente. Pronto. Mas quer dizer, apesar de tudo, uma pessoa fica enrijada para a vida com aquelas águas do norte, mas percebe exatamente porque é que o Algarve é um excelente cartaz a temperatura da água. Sim. Pronto, voltando agora aqui a isto, há uma expressão que tem aqui sido usada e que é fundamental, que é a questão da atividade económica. Hoje, boa parte do discurso que nós ouvimos sobre o turismo, ou sobre os males do turismo, passam também, em boa parte, pelo ódio a qualquer atividade económica, seja ela qual for, não é? Por acaso, agora é o turismo, mas curiosamente, há alguns anos, décadas até, exatamente na altura em que eu aqui tive essa experiência da unidade hoteleira ocupada, era exatamente a atividade industrial. E quando nós hoje vamos ver muitos discursos sobre a gentrificação e os problemas trazidos pelo turismo, cria-se a ideia de que o turismo veio afastar atividades. Ora, não é assim
não é assim exatamente. O que acontece é que se tirarmos o turismo do espaço, as pessoas em Olhão, Vila Real de Santo António, Monte Gordo, porque agora aqui a falar do Algarve, não é? Nós podemos falar do bairro da Mouraria, em Lisboa, ou Alfama. Ou seja, se nós tirarmos os turistas desses bairros em Lisboa, não voltam as Varinas e os Marujos, porque já não estavam lá quando os turistas chegaram, não é? Esta ideia de que havia umas comunidades que viviam, ou que aqui as fábricas voltariam a chamar as mulheres para a indústria conserveira, ou que os pescadores voltariam a cozer redes na porta das casas. Quer dizer, quando o turismo, este turismo que estamos a falar agora, chegou, eles já não estavam lá, porque as pessoas já não queriam viver daquele modo. Não interessa. Porquê? Porque é que era assim? Não viviam. Portanto, muitas vezes, ou no campo, isso percebe-se muito bem na agricultura. Isso acontece, por exemplo, aliás, se nós virmos a nossa imprensa, e mais a de Espanha, porque ali tudo tem uma dimensão um bocadinho superior e mais histriónica, parece que são dois países que não falam um com o outro. Ou seja, temos por um lado os autarcas de muitas localidades em Portugal e Espanha a fazerem tudo para conseguirem ter turistas e turismo, do chamado país que está sem gente, o país vazio, agora até para uma atividade que não sei se talvez te interesse, que é, eu estava aqui a ver durante o programa, uma autarquia do interior começa agora com um programa para atrair turistas que é ver no escuro, que é para ir ver pronto, as estrelas à noite, não é? Que é uma coisa que é difícil em muitos locais. Skywatching, não é? Conseguir ver, mas o programa chama-se mesmo Ver no Escuro. Este. Dark Sky. Dark Sky, exatamente. Obrigado, professora. E este aqui é uma aldeia... Parece que o Alqueva é líder mundial, não é? Exatamente. Pronto. E não tem poluição luminosa, visual, não é? E portanto é possível ver... Este, por acaso, que eu estava agora aqui, o tal Ver no Escuro, parece-me mesmo que é lá para cima, para Lausanne, qualquer coisa assim. Não estás a convidar, pois não? Não, mas podíamos lá fazer uma bela emissão. Podíamos, sim, senhora. Não é? E com as horas das pessoas da rádio, quando começássemos a preparar isto, ainda havia muita estrelinha no céu. E agora, não me peçam é para identificar. Não me peças, porque além da Lua, que não é uma estrela... Sim. Não identifico nada. Para mim aquilo é só poesia. Hoje em dia há aplicações no telemóvel. Apontas para o céu e ele diz-te as constelações todas. Exato. Portanto, o que é que nós temos? Temos, por um lado, e vemos, e aqui, autarcas, entidades, associações a procurarem captar turistas, não é? Porque sabem que pode trazer desenvolvimento, e aqui os nossos dois convidados já explicaram anteriormente que o turismo não é apenas o turismo e o restaurante, há depois todo um conjunto de serviços associados, e alguns deles que podem ser bastante diferenciados. E depois temos uma outra parte do país, e isto em Espanha pode chegar a coisas particulares, na minha opinião, muito questionáveis até do ponto de vista político, com o tipo de slogans que usam, quando nós escrevemos turistas fora, ou quando se mudam placas para as pessoas não poderem chegar aos sítios, ou quando se barra mesmo o acesso, se metem-se coisas nas estradas. Quer dizer, se os protagonistas fossem outros, eu diria que isso era xenofobia ou uma política de ódio, não é? Portanto, nós temos estes dois tipos de discurso em simultâneo e pode ser num mesmo país, por um lado procurar captar-se turistas, por outro lado adotar mesmo processos que são, do ponto de vista das nossas sociedades, ilegais e muito questionáveis para os afastar. Portanto, temos estas duas questões. Depois, isso passa, na minha opinião, também muito, por uma coisa que eu chamo o imaginário bilhete postal que está associado ao turismo. Nós temos todo aquele imaginário daqueles postais do tempo em que eu vim pela primeira vez ao Algarve, não é? Que era o Algarve, claro, quando chegávamos cá percebíamos que já não havia nada daquilo, não é? Que eram as pessoas com as carroças, os burrinhos, e que a gente andava nas carroças e nos burrinhos, vestidos ali com os trajes regionais, pronto, isto aplicado também a outros locais é uma coisa que se multiplica. E hoje temos o tal imaginário bilhete postal, já não propriamente da pessoa do traje regional, que é uma coisa muito associada ali uma fixação de certas coisas ao Secretariado da Propaganda
do António Ferro, Estado Novo, e agora temos este imaginário bilhete postal das comunidades que viviam nas zonas tradicionais, as vizinhas todas falavam umas com as outras, as pessoas todas, os homens saíam de manhã para as suas fábricas, as mulheres ficavam em casa, sabe-se lá, a cantar fado, ou a corridinhos, portanto, um bocadinho estes imaginários. Não, as vidas mudam, e aqui é assim, se nós tirarmos o turismo da equação, a vida não volta a ser como era. E, portanto, talvez seja mais inteligente procurar usar o turismo para que ela seja mais aquilo que nós queremos que ela seja. Sendo certo que em Portugal basta olhar para 2 ou 3 momentos históricos para se perceber que o turismo é aquilo que está lá quando a nossa vida se complica muito. Explica isso. Olha, em 1976, Portugal, tivemos 25 de Abril, depois o processo revolucionário, em 1976, da normalização da nossa vida, faz parte da nossa adesão à Organização Mundial do Turismo. Ou seja, nós tínhamos tido, e estávamos com os hotéis onde tinham sido instalados os chamados retornados, o país estava com as finanças em desespero, era preciso dinheiro para voltar a pôr, quer dizer, não bastava apenas ter consolidado a democracia, era preciso ter dinheiro. E, portanto, o turismo era aquilo que estava ali em que quase de um verão para o outro se conseguia obter as então chamadas divisas. Nós tivemos em Portugal uma coisa que é muito importante, em 1911, que é o chamado Congresso do Turismo, que os países tinham sociedades de propaganda, e nós vimos como o país olhou ali em 1911 para a questão do turismo, que podia ser uma importante fonte de divisas. Numa história muito mais recente, e como o Zé Manuel aqui referiu, depois desta nossa última quase falência, olhámos para o turismo e para os turistas com os olhos do costume. São eles, trazem dinheiro de um momento para o outro, não precisamos de criar aqui um grande investimento, não temos de estar a pensar nas auto-Europas, no novo aeroporto, eles chegam com as suas rodinhas, as suas malinhas e vão por aí fora, não é? Portanto, nós acabamos por ter essa tal ambivalência em relação ao turismo que espelha mais, às vezes, as nossas fragilidades do que propriamente as do turismo e dos turistas, que, como é óbvio, se comportam e adequam em boa parte também àquilo que lhes é permitido fazer. Se as pessoas andam naquelas turbulências, por assim dizer, em Albufeira, é porque o país acaba por lhes ter permitido, não é? Falámos disso porque na se eles parte. fossem experimentar fazer isso, não sei, por exemplo, nas Maldivas, é uma coisa que me está assim agora a ocorrer, talvez tivessem tido ali umas horas bastante difíceis a seguir. Muito bem. Helena Matos, olhar aqui para o turismo no Algarve, temos falado da sazonalidade, do aparecimento de outros produtos turísticos para captar outros mercados e outro tipo de turistas. Ora, um dos produtos que surgiu aqui no Algarve nos últimos anos foi a Via Algarviana. Junta-se a nós a Anabela Santos, que é a coordenadora desta via pedonal e ciclável de 300 km que atravessa o Algarve de uma ponta à outra, de Alcotim até ao Cabo de São Vicente, ou, dito ao contrário, do Cabo de São Vicente até Alcotim. Bom dia, Anabela, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Ora é essa. Anabela, é possível quantificar quantas pessoas já percorreram a Via Algarviana desde 2009? Bom, essa é sempre a pergunta mais complicada. Porque nós não é como na autoestrada. Mas eu começaria até aqui por outra questão, que é de facto nós estarmos em 2024 e continuarmos apenas e só a falar em números, não é? Quantas pessoas esperamos? E eu acho que neste caso temos que ir mais além. Eu tenho estado a acompanhar aqui a emissão, embora longe, e de facto a questão aqui tem que ir mais além. E o Helder Martins e a professora Alexandra também falaram nisso. De facto, o Algarve não parou no tempo, felizmente para nós. A Universidade do Algarve tem sido aqui incansável, porque de facto tem formado aqui bastantes pessoas. Eu sou uma ex-aluna UALGA com muito orgulho. E de facto, neste momento, o Algarve não é apenas sol e mar. Embora nós sejamos conhecidos pelo belíssimo sol e mar que temos, eu até desafiava o José Manuel Fernandes a vir ao Algarve. Eu terei todo o gosto em acompanhá-lo e a mostrar
que o Algarve tem uma natureza lindíssima. É preciso ter coragem para sair da costa. Ele tem. Eu tenho e já fiz muito, então, só que eu acho que boa parte das... Da próxima vez eu convido, contacte-me e vou-lhe mostrar a nossa natureza exuberante que temos no Algarve. Nós temos, aliás, dizia que peço desculpa, mas eu quero também ir. Eu também quero ir. Se me puder pendurar, eu penduro-me à vontade se me deixarem. Estão todos convidados. Deixar só aqui algumas notas, porque de facto o Algarve, não são só eles que têm acontecido no Algarve, embora tenham acontecido aqui muitos ligados ao desenvolvimento turístico. Mas nós temos uma grande faixa do território que é protegido. Nós temos uma reserva natural de âmbito nacional, nós temos um parque natural de âmbito nacional, nós temos o Parque Natural Marinho, que foi recentemente classificado, temos 3 paisagens protegidas locais, temos uma grande faixa de rede Natura 2000, portanto, não podemos dizer, ou generalizar, digamos assim, que não existem aqui pérolas no Algarve, porque isso não é de todo verdade, não é? Então, mas, Anabela, aproveite que está na rádio em direto a falar sobre o Algarve para nos dar a conhecer essas pérolas. Vamos lá. Bom, então começo por dizer que, na verdade, nós já nem falamos propriamente em Via Algarviana, mas falamos no território Via Algarviana. Porque a Via Algarviana começou, de facto, como uma grande rota pedestre, que aqui a ousadia era mostrar que o Algarve ia além do litoral, e esta grande rota pedestre o que faz é realmente levar a pessoa a caminhar por serra, barrocal e beira-serra. Portanto, é tudo no interior do Algarve, maioritariamente nos chamados territórios de baixa densidade, mas neste momento nós já temos uma estrutura montada de cerca de 1000 quilómetros pedestres e cicláveis. Portanto, já não são propriamente só os 300 quilómetros que temos aqui. O que tentamos, de facto, portanto, é conciliar... Há uma espécie de uma teia, não é? Que se vai abrindo ao longo do território. É como se fosse um polvo. Eu costumo dizer que é como se fosse um polvo. Que, obviamente, nós neste momento temos como parceiros 13 municípios do Algarve. No Algarve existem 16, nós temos 13. Portanto, a grande maioria já são nossos parceiros e temos infraestruturas instaladas nestes municípios. Mas, de facto, a nossa preocupação é sempre mostrar, além do património natural, todo o património cultural. Tudo aquilo que existe, porque ainda existe artesanato, existe gastronomia típica. Quem vem caminhar, quem vem já com a predisposição para este tipo de turismo, e eu até tento sempre salientar que a Via Algarviana nós trabalhamos diariamente no foco com o ecoturismo. Um turista, e aí falou-se, por exemplo, no caso dos turistas da Albufeira, o turista que vem com o foco neste tipo de turismo é um turista completamente diferente. Por norma, são pessoas com muito maior poder económico, são pessoas com um elevado grau académico, são pessoas que sabem perfeitamente aquilo que vêm, pesquisam ao mínimo detalhe a sua viagem, planificam, por vezes com mais de um ano de antecedência, são pessoas que querem mesmo saber aquilo que vêm. E gastam mais? Precisamente, e gastam mais, obviamente. Eu costumo dizer que são pessoas que não se importam de pagar, mas não se querem sentir defraudados com aquilo que depois encontram cá. A pandemia veio também a aumentar aqui a procura por este tipo de turismo, porque nós, o Helder Martins há bocadinho dizia muito bem, nós não vivemos numa bolha, estamos todos ligados neste momento, e existem pessoas, especialmente os nórdicos, que são aqui maioritariamente o nosso mercado-alvo, vivem em cidades com muita população e procuram precisamente sítios de tranquilidade, onde ainda se possa ouvir o silêncio, onde se possa ouvir o canto das aves, onde se possa ouvir o vento, que se calhar é uma coisa que nós não valorizamos tanto quanto estas pessoas. Eu lembro-me no início, quando comecei a desempenhar estas funções, perguntava sempre, porque eles costumam depois enviar-nos feedback de como é que correu a sua experiência. E muitos destes sítios, as pessoas não falavam inglês, uma coisa tão básica, não é? Quando digo as pessoas, falo na população local. E perguntava então como é que comunicaram. E todos diziam, as pessoas são extremamente simpáticas,
bastou um sorriso, e se as pessoas estavam nas hortas, bastava oferecer uma laranja. Portanto, isto às vezes diz tudo do território em que nós nos encontramos. Indo de encontro também ao que a professora Alexandra disse, porque é extremamente importante. De facto, nós temos maioritariamente, diria eu, alemães, Países Baixos, também imensos turistas dos Países Baixos, mas temos crescendo o francês, o mercado francês. E, de facto, uma das lacunas que ainda estamos aqui também nós a trabalhar são os guias que falam francês. Porque o francês é um turista com um perfil muito específico, porque gosta de ter tudo em francês. Gosta de ter muito o guia. Orgulhoso, não é? Da sua língua. Sim, sim. Très fier, como eles daí dizem. nós também temos nós temos todos os nossos materiais estão em francês, também, precisamente por uma dessas especificidades deste turista. Mas pronto, estamos aqui a falar, eu diria mesmo que o paradigma tem que mudar, e aliás o Hélder Martins também falou nisso, que é qualidade versus quantidade. Se calhar temos que deixar nós também de nos focar tanto na quantidade, mas mais na qualidade. Nós, desde o ano passado, instalámos contadores para contar as pessoas que passam nos nossos percursos, até para aferir se de facto só temos pessoas a caminhar no outono, na primavera, né? Sim. E, surpreendentemente, no verão temos também pessoas a caminhar. Baixa, porque não é de todo a melhor altura. Sim. A paisagem está seca, há muito calor, há o risco elevado de incêndio, mas não para. Então, e o que é que revelaram esses contadores, Anabela, até agora? Sei que não gosta de números, já o disse aqui, mas gostava de perceber quem é que frequenta a Via Algarviana e com que frequência. Sim, obviamente chegámos aqui às conclusões que já sabíamos, pelo feedback que nos chega sempre, que a altura da primavera é aquela que tem mais pessoas. Portanto, a partir de fevereiro até final de maio é quando temos aqui sempre o pico de mais pessoas a percorrer estes percursos. Depois temos aqui, a partir de setembro até novembro, também números muito interessantes, e depois cai aqui um bocadinho no inverno, mas ainda continuamos aqui a ter pessoas. Se bem que, infelizmente para nós algarvios, nós não temos um inverno propriamente inverno, não é? Porque chove pouco, as temperaturas são amenas. Para quem vem de países como a Alemanha, Países Baixos, mesmo Inglaterra, eles vêm para cá e continuam a caminhar, esteja a chover ou não, sim, porque para eles é uma coisa natural. Se eles não fossem sair de casa nos países deles quando chovesse, não saíam de casa, não é? Portanto, mesmo no inverno, nós temos todas as condições para continuar aqui a ter turistas, mas muito focados nesta vertente do turismo de natureza. Eu acho que é preciso um bocadinho mais de investirmos, embora a Associação de Turismo do Algarve e o próprio Turismo de Portugal tenham, de há uns anos para cá, feito essa aposta, mas é necessário apostar um bocadinho mais de levar a marca Algarve com esta vertente de turismo de natureza. Até mesmo desmistificar os portugueses, em que o Algarve também tem natureza para oferecer. Muito bem. A professora Alexandra Rodrigues Gonçalves queria complementar? Queria. Pedindo já à Anabela que não se vá embora. Não, a Anabela sabe, mas os números ajudam a tirar a fotografia. 70% do Algarve são áreas naturais e 37% do território áreas de reserva natural. Portanto, há uma enorme biodiversidade por explorar e a Via Algarviana é uma referência internacional e o trabalho tem vindo a ser feito pela Anabela e pela associação é extraordinário. E, de facto, nós temos também ao nível não só da natureza, mas do complemento, neste caso, cultura, um trabalho que também tem vindo a ser construído pela dinamização de rotas temáticas, de passeios que incluem workshops de turismo criativo e outras ofertas que resultam de um trabalho também conjunto ao nível da investigação que a própria universidade faz. Não só o terceiro setor está bastante próximo, o terceiro setor, falo das associações em geral, todas, natureza, ambiente, cultura, estão muito próximas da universidade e dos seus investigadores nestas áreas, mas também os municípios e a entidade regional de turismo, as outras associações empresariais, como é o caso da AETA, o Hélder, inclusive, deu-nos a honra de ser nosso aluno também, ele não falou nisso, mas normalmente
quando fala... Martins, sim, da Associação de Hotéis e Empreendimentos Hoteleiros. Sim. Portanto, tem havido um trabalho extraordinário conjunto e eu acho que esta é uma das questões... De construção de massa crítica. É uma das questões essenciais do papel da missão de uma universidade. Uma universidade está muito fixada no seu território, mas que também tem dado contributos de formação e qualificação de pessoas internacionalmente. Isto para introduzir o quê? A questão de nós temos também a oferta formativa noutros níveis de ensino, mestrados e doutoramento em turismo. Sim. Temos um centro de investigação dedicado ao turismo que está avaliado como muito bom pela FCT, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Há um número, todos os anos, grande de projetos de investigação dedicados ao turismo, à hotelaria e a áreas afim, que têm vindo a ajudar a construir, precisamente, não só a inovação do setor, mas também este combate à sazonalidade, inovação produtiva, até sistemas de apoio à decisão. Esta semana tivemos mesmo uma reunião conjunta com a Faculdade de Economia, a nossa escola, tem que é apoiado pelo Turismo do Algarve, pelo Turismo de Portugal e pela CCDR, um observatório do turismo sustentável, onde regularmente se fazem questionários, quer aos turistas, quer aos residentes, para perceber o impacto positivo e negativo do turismo nas suas várias vertentes. E, portanto, estas questões são essenciais e, de facto, há já alguma sensibilidade na comunidade residente, também em relação a esta intensidade e pressão turística em determinados períodos do ano e determinadas zonas, porque nós, outra coisa que o Orlando Ribeiro costumava dizer é que o Algarve é o Portugal deitado. Portanto, as características que o Portugal tem no seu conjunto, o Algarve tem na sua região. E, portanto, essa diversidade, mas também a centralização em algumas cidades de alguma oferta e na zona costeira, tem a necessidade de uma intervenção diferenciada noutras zonas do território. E, portanto, uma questão essencial para além da água, que gostava de referir, é a da mobilidade, porque interfere bastante com esta questão do interior, e deste interior que é relativo. E aí está a pensar no comboio. Não só no comboio, mas tudo o que são ciclovias, percursos pedestres, necessitam de requalificações constantes. E esse investimento é não só municipal, mas também tem que ter o apoio do Governo Central. Muito bem. Anabela Santos, na qualidade de coordenadora da Via Algarviana e assumindo já publicamente que tanto eu como a Helena Matos e o José Manuel Fernandes aceitamos o convite para fazer a Via Algarviana a pé, a Helena diz que não. Não, eu farei a pé nem no inverno ou nem na primavera, porque eu não faço parte daqueles portugueses que acham que a chuva os encolhe. Muito bem. Agora, desculpem lá, mas não se importa no verão, fica a tomar banho, está bem? Assumindo já a Anabela. Faz mal. Vamos todos na primavera. Quantos dias, Anabela, é que precisamos para percorrer estes 300 km de uma ponta à outra do Algarve? Eu, se calhar, para começarmos, eu levava-vos a uma pequena rota e não, se calhar, pela Via Algarviana, que são 300 km e são precisos 14 dias para percorrer na totalidade. Pronto. Mas temos aqui ou seja, nós temos vindo ao longo destes anos a diversificar a oferta precisamente para chegar a outro tipo de público. Portanto, a grande rota é precisa realmente uma preparação física, não é? para a fazer. Mas nós temos, neste momento, 18 pequenas rotas circulares, que essas sim temos algumas mais fáceis e acessíveis, nomeadamente para famílias. Temos ligações que são lineares, que neste momento temos 12. Temos, como ainda encontro aqui um bocadinho o que a professora Alexandra dizia, temos 4 rotas temáticas, que são aqui com temas diversos, desde a geologia, às árvores monumentais, o contrabando e à própria água. E temos percursos audioguiados, que são percursos mais pequeninos, e o que fazemos é como que emprestar o conhecimento do território para que as pessoas possam descarregar o audioguia e fazer a sua interpretação daquilo que estão a ver. Portanto, temos muita oferta. Portanto, ninguém vai desacompanhado. Com tempo. Ninguém vai desacompanhado. Ninguém vai desacompanhado. Sim. Exatamente. Eu já agora queria só dizer aqui uma nota à Helena. Diga. Helena, temos aqui dois exemplos de trabalho entre as duas margens. A Câmara Municipal de Alcotim tem feito aqui um trabalho fenomenal, até porque os problemas que o município de Alcotim enfrenta não são diferentes do vizinho de São Lucar del Guadiana, e criaram há relativamente pouco tempo uma marca que os une, que é o turismo de fronteira. Sim. E que fazem
alguns eventos, e têm ali uma estratégia que estão neste momento a criar para unir os dois lados da fronteira, nomeadamente o Festival do Contrabando, que é um sucesso enorme, o Festival de Caminhadas. Portanto, eles já há muitos anos que trabalham em conjunto, e depois temos aqui para o lado, juntando o município de Castro Marim e o de Vila Real de Santo António, com a Ayamonte, a Eurocidade do Guadiana. Portanto, já há aqui também trabalho. Eu sou algarvia e cresci durante 20 anos no município de Castro Marim, e sempre, durante toda a minha vida escolar, fizemos intercâmbio com os nossos amigos do lado espanhol. Era recorrente, nós fazíamos sempre, ou eles nos vinham visitar, ou nós íamos visitar eles. Portanto, não considero todo que exista ali rivalidade, antes pelo contrário. A minha mãe tem sempre a televisão normalmente ligada nos canais espanhóis. Portanto, há uma grande proximidade com o outro lado da fronteira. Poderá haver rivalidade noutros sítios, mas aqui considero que até não temos essa rivalidade, digamos assim, porque temos aqui muitas semelhanças, ao fim e ao cabo. Partilhamos o mesmo território, e provavelmente território é a palavra-chave quando olhamos eu para... estava a referir-me, Helena. só para explicar, a uma espécie de rivalidade dentro de cada país, ou seja, cada país, isso é muito evidente em Espanha, tens por um lado a questão daquilo que eles chamam a Espanha vaciada, não é? Uma Espanha que está vazia, que faz tudo para atrair turistas, e depois tens noutros locais, e em Espanha as medidas tomadas contra turistas, e estamos mesmo a falar por entidades, associações, por razões políticas, são medidas, na minha opinião, profundamente questionáveis, não é? E xenófobas, até uma espécie de xenofobia sancionada pela política. E isso parece-me ser particularmente grave. E em Portugal notamos, porque temos sempre estes fenómenos miméticos, também esta ideia que também devemos estar como os outros e tal, e pôr-nos a falar como se o turismo fosse uma coisa que é claro, basta estar em Lisboa para uma pessoa perceber que há ali uma enorme pressão. Vamos ao Chiado e percebemos a enorme pressão. Só que e é uma pressão que me desagrada. Mas agora, é assim, eu trabalhei naquela zona antes de ter começado a onda do turismo e sei como é que o Chiado estava, não é? Estamos a falar de prédios que agora são, de facto, inacessíveis à bolsa, penso eu, dos portugueses comuns, pelo menos a minha são certamente. Mas quer dizer, agora são inacessíveis, mas antes estavam de janelas abertas e desocupados, ou entravam e saíam pombos. Um paraíso para os pombos, não é? Portanto, do que é que nós estamos a falar? Sim. Porque nós falamos... E janelas abertas também para entrar chuva e aquilo cair de podre. Exatamente, também, não é? Portanto, e a pessoa pensar que se quisesse comprar o bem mais simples, não tinha, estamos a falar do centro de Lisboa, que me parecia, para já não falar do centro do Porto, que parecia uma coisa que tinha havido uma guerra naquele centro. Referes às compras, é engraçado porque se nota isso no centro de Lisboa, há cadeias de supermercado que apostam já em mini-mercados e mercearias de pequena dimensão, significa que são zonas povoadas que têm vida. É muito bonito fazer discursos contra as lojas de quinquilharias, realmente também parece, que até tenho dúvidas quem é que comprará tanta quinquilharia, mas a questão é que agora se eu quiser comprar uma alface no centro de Lisboa, eu consigo comprar uma alface no centro de Lisboa. E se me perguntares há 25 anos onde é que se podia comprar uma alface no centro de Lisboa, eu sei, mas dificilmente, se o perguntasse, conseguia que me respondesse. Professora Alexandra Rodrigues Gonçalves. Não, eu queria dar aí uma nota, porque de facto, como investigadora de turismo, doutorado em turismo, tenho trabalhado de turismo cultural e estas áreas, e de facto há um conceito a emergir de turismo regenerativo. O turismo colocar-se ao serviço das comunidades para as melhorar. Portanto, este conceito de olhar o turismo sempre como ou muito bom ou muito mau, é um pouco também a filosofia da Via Algarviana. Que acontece. A moderação é a resposta, não é? Às vezes é difícil o moderado. As pessoas não gostam dos moderados. Não. Mas acho que aqui é o caminho, é isso. É por aí. É o caminho, porque de facto o turismo tem que contribuir de forma positiva para as comunidades. E só faz sentido dessa forma. E, portanto, do lado da academia, da investigação, dos profissionais, creio que é isso que todos nós desejamos, é que ter um turismo que cada vez contribua mais, não só em termos económicos, mas também sociais e ambientais para a comunidade onde nós vivemos. Será turismo focado no território como um todo? É isso?
É o turismo a servir como alavanca para outros setores, porque uma das pessoas que já se falou aqui, o Dr. Vítor Neto, foi secretário de Estado do governo do PS, disse há uns anos, e eu repito muitas vezes esta frase dele, nós não temos turismo a mais, isto em relação ao Algarve. Temos de outras atividades a menos. E, portanto, é ver de que formas, e nós conseguimos trabalhar isso, o turismo pode alavancar outras economias pequenas de escala e dar-lhes valor. Uma das questões que o Hélder referiu, que não sei se ficou claro, é que quantidade de dormidas, quantidade de turistas, continuam a ser sempre os dois indicadores utilizados. Se formos utilizar o valor de receita média por quarto disponível, aí nós crescemos bastante. Portanto, a receita que está a ser gerada por cada quarto vendido hoje é muito maior do que era. Portanto, para que é que queremos mais turistas se que, com a venda de um quarto estamos a angariar mais valor? Portanto, é por aqui. E depois estas taxas que são, resultam da utilização destas dormidas. Como é que se faz isso? Como é que se potencia essa receita por alojamento? Tem que se encontrar mecanismos que façam com que as taxas que os turistas pagam por cá estarem sejam revertidas para beneficiar, por exemplo, o espaço público. Sim. Nós todos hoje olhamos à nossa volta e vemos que há um conjunto de obras no espaço público que são carentes, que às vezes não há capacidade dos municípios fazer essa intervenção. Porque não alavancar essa taxa que é oferida para essas obras? Portanto, tem que ser mexida provavelmente. Eu aí não consigo chegar ao nível da tecnicidade legal necessária para dizer porque é que não se está a utilizar esta taxa para reverter em investimentos diretos nas infraestruturas públicas. Mas essa taxa tem estado a ser utilizada em quê? Para o bolo de investimento municipal. Global, não é? Sim, eu creio que em Lisboa, o museu associado ao Palácio da Ajuda terá sido feito com verbas provenientes dessa taxa turística. Portanto, estudar mecanismos que possam, de facto, afetar e tem que haver um entendimento direta, entre os municípios dos investimentos prioritários que há a fazer em cada região. Que decorre dessas taxas turísticas. Isto é discutível, porque há quem seja contra, há associações setoriais, empresariais que são contra a taxa turística, não é? Mas eu creio que esta pressão que o turismo coloca... Acha que a verba deve ser mais ou menos afetada? Sim, para investimento público na infraestruturação que é necessária para benefício da comunidade em geral, nomeadamente... De alguma forma, a grande questão no Algarve é que começou, não é? E tem um turismo com muitas pessoas, com muito turista, numa zona onde a criação de infraestruturas públicas era muitíssimo baixa. E, portanto, sejam saneamentos, redes, jardins, parques públicos, portanto, de repente houve... O que se criou foi infraestrutura turística, mas não se criou a correspondente infraestrutura de serviços. E está subdimensionada, porque está para resposta à comunidade de residentes, quando nós temos uma pressão durante muitos dias no ano muito superior, que depois cria o tal lixo a céu aberto, a dificuldade em recolha dos resíduos. Por exemplo, mesmo em questões que nós pensamos pouco, que são os serviços de saúde, não é? Porque está pensado para uma população residente, não para uma população... Claro, isto é comum a muitos destinos. Todos os da bacia do Mediterrâneo têm este tipo de questões, não é? Claro. Não somos só nós, porque de facto a gestão de um destino que tem uma concentração de procura em determinados meses do ano cria questões de gestão diária diferenciada. E, portanto, tem que se estudar, em termos de gestão e planeamento, mecanismos de resposta que facilitem, de facto, o investimento à dimensão do necessário. Professora Alexandra Rodrigues Gonçalves, agradeço-lhe imenso ter estado aqui connosco hoje no Contracorrente, a partir da Fortaleza de Santa Catarina, na Praia da Rocha. O tempo voa, é verdade. Voa literalmente. Voa literalmente. Aqui em cima voa mesmo. Aqui em cima voa literalmente. Muito obrigado. Ótimas reflexões sobre o Algarve, sobre o futuro do Algarve. Agradeço também à Anabela Santos, coordenadora da Via Algarviana, dizendo que eu irei até ao Algarve do Barrocal para percorrer então uma parte dessa via algarviana. Vou arrastar comigo a Helena Matos e também o José Manuel Fernandes. Fica prometido, pelo menos para uma pequena rota. Obrigado, Anabela. A mim não precisas de arrastar. Obrigado. Temos Temos alguns minutos até ao final do Contracorrente. Helena, começava por ti. O que é que fica desta discussão sobre o destino Algarve ou Algarve? Agora é Algarve. Já foi ao Algarve, agora é Algarve. Olha, isto muda muito. Quando o António Ferro cria o Secretariado da Propaganda Nacional e ele tem aquela política de trazer a Portugal
jornalistas estrangeiros. Portanto, estamos a falar do ano 32, 33, portanto, em 34 ele já consegue trazer grandes delegações. Eles faziam assim, levavam-nos a Alcobaça, à Batalha, a Coimbra, não é? Depois traziam-nos a Évora, mas para Sul só os traziam até à primavera. Porque depois achava-se que o sítio era muito inóspito. Estamos a falar dos anos 30, depois as coisas mudaram, o Zé Manuel referiu aqui já aos anos 50. Portanto, há uma ideia, porque as pessoas usufruem os espaços de forma completamente diferente. Nós também, quando falamos do turismo, porque o turismo nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60 não era assim. Quer dizer, não era assim, mas as pessoas usufruíam os espaços de forma completamente diferente, não é? E das memórias mais interessantes, há livros de memórias muito interessantes de pessoas improváveis, não é? Portanto, nós vemos as memórias associadas aos grandes lavradores do Alentejo e às suas famílias que vinham para Monte Gordo, a forma como eles usufruíam a praia não tem nada a ver com a forma como os seus bisnetos e trinetos, que ainda hoje lá têm em casa, usufruem essa praia. Até nós, não é? Quer dizer, não vamos voltar aqui àquela célebre drama do adesivo que a minha geração que nos punham nas costas antes de irmos para a praia. Nunca ninguém percebeu rigorosamente para quê, não é? Para lá daquela coisa mirambulante que era no primeiro dia estavam-se ali 5 minutos, depois no segundo dia 10 minutos, depois 15 minutos, que tudo isto são formas diferentes de usufruir os espaços. Depois temos, e isso, nós muitas vezes vivemos destas nostalgias de um passado que também vamos recriando a cada momento. Isso é muito a questão das férias prende-se muito com isso. Depois, em Portugal, a melhor forma de definir o turismo é quando ali em 70 já havia guerra, e o facto de haver guerra não é irrelevante para o caso, que é quando se resolvem fazer os grandes investimentos em Troia, e Portugal abre-se muito ao turismo, até porque precisa das chamadas divisas aí para sustentar também um esforço de guerra, e não apenas de guerra, também um esforço de investimento material e humano nos chamados então territórios ultramarinos, que também depois começam a desenvolver como destino turístico. E há um industrial do turismo, está-se a discutir Troia, e o que é Troia e aquilo tudo, e ele chama-lhe a indústria patriótica. E porquê é que lhe chama a indústria patriótica? Chama-lhe a indústria patriótica porque permitia obter receita muito rapidamente, sem ter aquilo que à época era visto como um drama, que era o impacto ambiental da indústria. Porque se considerava que a indústria tinha destruído boa parte dos rios de Portugal. Daquilo que nós hoje apreciamos muito, que é a indústria do tomate, à época, tinha um impacto ambiental terrível. Portanto, eu acho que as pessoas, sobretudo, têm que ter uma coisa que é a noção de que o tempo passa. E o turismo está aí também para mostrar isso. Portanto, agora, esta definição da chamada indústria patriótica, eu acho que continua a ser possível e atual na medida em que é aquela que de um momento para o outro permite aos países obterem as verbas de que muito rapidamente precisam. O reverso disso é aquilo chamado a galinha dos ovos de ouro, que diz sempre que o Algarve matou a galinha dos ovos de ouro. Eu acho que a galinha dos ovos de ouro existe no Algarve, tem melhores dias. Já teve aqui uns dias um bocadinho em que a galinha esteve um bocado afanada, mas parece-me que, por aquilo que se ouviu aqui no programa, se pode dizer que a galinha cacareja. Está bem. A galinha cacareja. José Manuel Fernandes, em 3 minutos. Olha, eu acho que, apesar de tudo, nós temos que procurar perceber que turismo vamos ter. Eu gosto imenso, por exemplo, de fazer passeios a pé, como tu sabes. Faço caminhadas, faço essas coisas todas, e sei que há clientes para isso e tem que se multiplicar isso. Mas continua a haver uma procura brutal por um turismo mais... por um banho de mar, que é a melhor coisa do mundo. Um belo banho de mar. Helena, tens considerado a falar com alguém que gosta de mar com ondas, coisa que no Algarve só existe na costa Vicentina. Verdade. Portanto, existe no Algarve, mas na costa Vicentina, não aí na Praia da Rocha ou nas outras praias viradas a sul. O mar de emoções fortes. Claro. Agora, o caminho para chegar... Nós estamos ao lado de Espanha, como foi dito várias vezes. Espanha
nós temos 30 milhões de turistas, a Espanha o ano passado teve sensivelmente 3 vezes mais. Portanto, é uma diferença ainda significativa. Nós temos em Lisboa, no Algarve, 5 milhões de turistas, 5 milhões de turistas, é o número que eu tenho aqui. Só Benidorm, que é outro destino, enfim, não sei qual, não encontrei os números para Torre de Molinos, mas só Benidorm teve o ano passado 3 milhões. Uau! Portanto, agora, quando nós vemos as fotografias de Benidorm, a mim, pessoalmente, assusta-me. Quer dizer, ver edifícios de 20 e 30 andares à frente do mar, quer dizer, não tem a dimensão de Copacabana, por exemplo, que é aquela dimensão gigante. Há ribas parecidas com essas em que vocês estão agora, com torres em cima que têm para aí 20 ou 30 andares. Mas também há quem goste, porque depois isto permite ter uma oferta variada completa. Em Benidorm há tudo, até boas livrarias, que é uma coisa que eu não sei se abunda no Algarve neste momento. Enfim, mas há seguramente algumas, pelo menos nos espaços comerciais. Portanto, há um caminho que pode ser seguido, um caminho de turismo mais de massas e outro caminho que tem que existir, porque tem que ser, no mínimo, complementar. Porque, de facto, há características que o Algarve ainda não perdeu e que permitem ir buscar, como hoje aqui vários dos nossos convidados disseram, ir buscar um turismo que, porventura, até pode gerar as mesmas receitas sem gerar a mesma sobrecarga. Dizer que isto é fácil, não sei se é, porque de facto a procura do turismo de massas não vai diminuir, tenho quase certeza que vai aumentar. Massas existem. E aquilo, pois, as massas existem, e aquilo que nós seguramente não queremos é cartazes como aqueles que estão a ser exibidos aos turistas em Palma de Maiorca, ou em Alicante, ou nas Canárias, porque, bem, as Canárias têm números impressionantes, estamos a falar aí das Canárias, as Canárias sozinhas são 15 milhões de turistas, que é uma coisa que nos deixa a compreender que não sei que espaço é que sobra para os habitantes, mas enfim. Pronto, dito isto, eu acho que o trabalho que, apesar de tudo, está a ser feito para enquadrar e melhorar as condições do Algarve é importante. Agora, não nos esqueçamos que aquilo, por exemplo, que tu há pouco lembraste, Helena, das infraestruturas de saúde que têm que ser dimensionadas para poder ter épocas altas e épocas baixas, é fundamental para as pessoas não se sentirem abandonadas. E eu acho que no Algarve, às vezes, também há da parte dos seus habitantes uma sensação de abandono. Sim. É verdade. Fica por aqui o Contracorrente de hoje, em direto da Fortaleza de Santa Catarina, na Praia da Rocha, a olhar para o farol da Ponta do Altar, espero não me ter enganado, num dia cinzento. Bom fim de semana a todos. A emissão da Rádio Observador regressa aqui à Fortaleza de Santa Catarina às 3 da tarde. Até já. Rádio